Tá a fim de criar um design profissional dentro do Canva? Fica comigo até o final dessa aula que eu te mostro como isso pode ser simples. Vem para a tela do meu computador e acompanhe esse passo a passo bem detalhado comigo. Bom, na aula de hoje a gente vai chegar neste resultado aqui, ó, no Canva gratuito, tá bom? Então não tem segredo, é uma arte muito simples de se fazer dentro do Canva gratuito, se você seguir o passo a passo. Não tem erro. E o pós-produção dessa arte aqui, ó, como vocês podem ver, ele já faz uma diferença aqui absurda, tá vendo? Ó, parei aqui na metade para vocês darem uma olhada aqui, ó, na diferença de contraste dos dois lados, tá vendo? Então pós-produção dessa imagem aqui também nos ajuda a chegar num resultado muito interessante, tá vendo? Então fica até o final que você vai entender como é simples chegar nesse resultado, é só seguir o passo a passo, ok? Então vamos lá, as imagens estão aqui, né? Imagens como sempre na descrição, então só baixar e me acompanhar. Resolução padrão do canal, 1080 por 1350, resolução de feed para Instagram, ok? Resolução formato retrato, então você vai estar aqui com a sua página separada aqui. Primeiro passo, posicionar o nosso background, então a gente vai focar aqui, ó, com esta parte da torcida, tá vendo? A parte da mão da torcida vai ficar aqui embaixo, tá vendo? Então, ó, ela tá aqui embaixo, tá vendo? Então beleza, vai ficar aqui, acho que mais ou menos aqui tá interessante. Feito isso, você vai duplicar essa imagem e vai vir aqui na cor e a gente vai jogar pro verde. Então a gente pode jogar para esse verde aqui, pode ser. Então joga para essa cor aqui, ó, só copiar esse código hexadecimal e você vai ter acesso a essa cor aqui, ok? Então feito isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir em aplicativos, que a gente vai criar um degradê dessa cor para a cor vermelha. Então vamos vir em apps, né, para quem conhece o canal já sabe qual aplicativo eu vou utilizar. Para você que é a primeira vez, faça essa busca aqui em aplicativos. A gente vai pegar este roxinho aqui, ó, Imagem Blender, e vamos utilizar o efeito linear dele para criar um degradê entre o vermelho e o verde, ok? Então, ó, efeito linear aqui em Tools, a gente tá aqui, ó, tá vendo? Então aqui ele dá essa aresta aqui, ó, tá vendo? E tem uma outra aresta bem aqui, tá vendo? Então quando eu chego perto do mouse, ó, a gente consegue visualizar a aresta, e aí eu vou deixar ela aqui, ó, na lateral, vou deixar ela mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Vou deixar ela mais ou menos aqui. Vou deixar bem pequenininho o efeito gradiente, tá? Mas aqui você pode aumentar ou diminuir, tá vendo? Ó? Dá pra deixar mais ou menos aqui e vou salvar. E depois que você salvou, você já tem esse resultado aqui, ó. Se não ficar meio a meio, você pode pegar as duas. Você já imaginou ter acesso a mais de 110 artes profissionais prontas, todas editáveis no Canva para usar tanto no feed quanto nos stories? Isso mesmo, são 2 formatos de cada arte, totalizando mais de 220 designs prontos. Esse é, sem dúvida, o melhor pack esportivo do Canva no Brasil. E tem mais, você vai receber atualizações toda semana, ou seja, sempre vai ter artes novas para editar nos 2 formatos. Tudo que eu lanço aqui no canal, você vai ter acesso lá também. E não para por aí. Junto com o pack, você ainda recebe um e-book exclusivo com mais de 40 páginas sobre a teoria do design gráfico para iniciantes, para você ver como é simples criar artes realmente profissionais. E ainda recebe super aulas completas, onde eu te ensino na prática a criar backgrounds profissionais, posicionar os elementos de forma estratégica, escolher as cores certas e deixar sua arte com cara de designer de verdade. E para fechar com chave de ouro, você ainda entra no nosso grupo do WhatsApp, uma comunidade exclusiva onde eu e outros designers trocamos ideias, compartilhamos trabalhos e tiramos dúvidas todos os dias. Agora pensa comigo, tudo isso, mais de 220 templates, atualizações semanais, aulas exclusivas, e-book completo e acesso à nossa comunidade no WhatsApp, custaria fácil mais de R$100, concorda? Mas hoje você leva tudo isso por apenas R$37. Sim, R$37. É praticamente de graça tudo que você vai receber. Então não perde tempo, porque esse valor é promocional e vai subir. Clica no primeiro link fixado nos comentários e garante agora o seu acesso ao melhor pack de editáveis do Canva do Brasil. Imagens e arrastar um pouquinho pro lado, ó, e posicionar aí meio a meio, tá? Então não tem erro, tá vendo? Então a gente muda de uma cor para outra aqui, acompanhando as cores dos times, beleza? Então vou deixar minha imagem aqui, ó. Vou até puxar uma guia para ter certeza que está no centro, 540, perfeito. Então vamos lá. 540, né, seria metade de 1080, então realmente está no meio aqui da nossa imagem. Vamos em elementos, a gente pode fazer um gradiente aqui com um quadrado, então em formas, a gente pega um quadrado aqui, ó. Vamos colocar esse quadrado no preto, tá? Gradiente, segunda cor no preto, terceira cor no preto também, e a terceira cor a gente vai transparecer ela. Então a gente já tem esse gradiente aqui, ó.
pra gente colocar aqui na nossa imagem, beleza? Então vamos posicionar ele aqui embaixo, ó. Pode descer ele aqui, vou deixar ele mais ou menos aqui. Tá vendo? Só vou deixar ele dessa forma aqui. E para deixar ele mais ou menos assim. Então a gente já não tem um corte seco aqui das mãos, tá vendo? Então a gente tem esse efeito. Aqui eu posso duplicar isso aqui e arrastar aqui pra cima, ó. Posso deixar mais ou menos aqui. Esse aqui dá até pra tirar um pouquinho da transparência, ó, porque aqui é só um detalhe mesmo, ó. Então vou deixar mais ou menos assim. E beleza, vamos lá. Vamos começar... deixa eu ver... Começar pelos logos. Então o logo do Palmeiras vai desse lado aqui, certo? E o logo do Flamengo deste lado aqui, ó. Então eles têm que estar em tamanhos parecidos, ok? Vou arrastar pra cá, ó. Então o logo aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui como que tá. Ó. Então eles estão um pouquinho maiores, estão um pouquinho mais para cima. Ok, então deixa eu selecionar eles aqui, ó. Vamos entrar aqui nas camadas. Ó, selecionei os dois logos aqui, posicionar eles aqui. Aumentar mais um pouquinho. Vou deixar dessa forma aqui. Bom, feito isso, agora a gente vai pegar outro quadrado. Então, em formas eu peguei o mesmo quadrado. A gente vai colocar isso aqui, ó, no preto. E em gradiente a gente vai colocar no preto de novo. A gente vem em transparência aqui, ó, deixa em 40%. Aqui também em 40%. E aqui em bordas a gente pode colocar uma borda em 2, por exemplo. E colocar essa borda aqui na cor branca. Ou no gradiente também, branco ali, mas eu nem vou colocar, vou deixar assim. Então tá aqui, ó. Vou posicionar abaixo dos logos, dentro das camadas, tá vendo? Vou deixar mais ou menos assim. Essa logo um pouquinho mais pra cá, ó. Vou duplicar este mesmo quadrado, vou colocar ele aqui, então acho que dá até pra diminuir os dois quadrados, ó. Não é uma coisa tão agressiva. Então aqui, posso deixar dessa forma aqui, ó, só centralizar os logos dentro dos quadrados, tá vendo, ó? Então beleza, vou deixar dessa forma aqui, ó. Legal, agora a gente pode vir em título, pra gente adicionar as fontes, né? Então a gente está utilizando a Heading Now 3138 no maiúsculo, ok? Então a gente pode colocar aqui, ó, em busca da glória eterna. Você pode colocar em busca do Tetra também, né? Os dois times estão na busca do Tetra. E a gente vai utilizar um gradiente aqui, tá? Nesse texto. Então a gente vai utilizar esse cinza aqui e esse cinza aqui e o branco no meio, tá? E vamos utilizar o primeiro efeito. Então, ó, você vai colocar na cor do texto, você vai colocar essa cor, né? Primeiramente, vai vir em gradiente. A gente pode colocar ela novamente. Podemos duplicar, então a gente tem 3 da mesma cor e na cor central a gente muda para o branco, 100% branco e deixa no primeiro efeito, tá bom? Então este gradiente ele não é tão visível, mas pelo menos a gente não tá com a letra bem chapada assim no branco, né, digamos assim. Pera aí. Eu tô aproximando e o navegador tá dando zoom, pera aí. Aí. Aqui, ó, em busca da glória eterna, posso posicionar aqui embaixo, ó, acompanhar o tamanho do quadrado aqui, tá vendo? E posso deixar aqui, ó. Já está bem parecido, esse aqui só está um pouquinho menor. Então aqui eu vou duplicar isso aqui, vou escrever aqui em cima, ó, Libertadores 2025. Aí o gradiente que está aqui a gente pode puxar um pouquinho mais para baixo, ó. Diminuir ele, puxar um pouquinho mais para baixo, para a gente ganhar uma leiturabilidade aqui em cima, ok? Então eu vou deixar dessa forma aqui, ó. Agora a gente vai pros jogadores. Então vamos lá. Vou começar pelo lado do Flamengo. Então o Jorginho ele tá aqui nessa parte aqui de trás, né? Ele tá mais ou menos aqui, ó. A gente pode deixar ele abaixo do gradiente aqui, ó. Vou deixar ele abaixo do gradiente aqui, tá vendo? Este gradiente aqui a gente pode colocar ele aqui embaixo, ó, para ele não atrapalhar, né, a visualização da parte de cima. Então eu posso deixar aqui. O Arrascaeta ele vem aqui na frente, né? A gente pode aumentar isso aqui, ó.
O Arrascaeta ele vem aqui, a gente pode inverter aqui, ó. Podemos, nas camadas aqui, ó, colocar ele lá embaixo, né, abaixo do gradiente, tá vendo, ó? Então aqui a gente tem uma pequena diferença de criação. Porque aqui eu já tô aproveitando o gradiente para deixar um recorte mais suave entre as imagens. E aqui, ó, se vocês repararem, eu já fiz um recorte diferente. Eu fiz um recorte com o Imagem Blender. Então vou exemplificar para vocês aqui, ó, por exemplo, no Jorginho. Então aqui, o mesmo aplicativo que a gente utilizou, a gente vai utilizar ele novamente. Né, para quem quiser fazer, quem quiser só utilizar o gradiente também já serve, tá? Então aqui, ó, tá vendo? Em efeito linear a gente pode deixar isso aqui dessa forma aqui, tá vendo? E salvar. A gente pode deixar isso aqui assim, ó, e salvar, tá? Então tá vendo, ó, dá pra fazer isso. E também dá pra utilizar o gradiente aqui embaixo. Ok, então vamos lá. Agora falta o Eric. Vamos posicionar ele aqui, ó, vamos inverter ele. Inverter ele, né? Aumentar, vamos entrar aqui nas camadas, vamos posicionar ele abaixo do Arrascaeta e acima do... o Eric ele tá bem aqui na frente, tá vendo? O Arrascaeta tá um pouquinho mais para trás, então o Arrascaeta tá mais ou menos aqui e o Eric tá menor, tá aqui, ó, mais ou menos aqui. E o Jorginho tá maior, tá vendo? Então vamos acompanhando aqui a ideia original. A gente vai deixar mais ou menos aqui. Tá vendo? Consigo selecionar aqui as três imagens e diminuir as três ao mesmo tempo pra gente acompanhar isso aqui, ó. Então a gente pode deixar aqui dessa forma, tá vendo? O Eric aqui, ó. Pode deixar mais ou menos aqui, legal. Vou deixar dessa forma aqui, ó, já tá bem parecido como vocês podem ver, ó. O Jorginho só tá um pouquinho mais pra frente. Dá pra posicionar um pouquinho mais pra trás e abaixar um pouquinho, ó. Beleza. Agora do lado do Palmeiras o procedimento é bem parecido, né? A gente vai pegar o Rafael Veiga, a gente vai inverter ele. O Rafael Veiga vai vir mais ou menos aqui, ó. Aqui dá pra gente colocar abaixo do gradiente, tá vendo? Então a gente pode deixar mais ou menos aqui, ó, Rafael Veiga. E a ideia é bem parecida aqui, ó. Então a gente deixa ele mais ou menos aqui, ó. Que aí o Vitor Roque vem aqui atrás e o Gustavo Gomes vem na parte de cima ali, ó. Então vamos entrar aqui nas camadas, ó. Vamos posicionar o Gustavo Gomes abaixo do Rafael Veiga. Ele vai vir mais ou menos aqui, ó, parecido com o Eric Pulgar, ó, tá vendo? E aqui esse espaço que sobra a gente utiliza a gente coloca o Vitor Roque, a imagem dele. Então vocês viram que a construção ela é muito parecida, né? Não tem segredo. A gente seguiu quase a mesma coisa dos lados, tá vendo? Então a ideia tá bem parecida, tá vendo? E agora, né, a gente pode trabalhar todas as imagens para a gente ganhar um pouquinho mais de ambientação, né? O Canva consegue nos ajudar com a ambientação para a nossa imagem não ficar assim, né? Como se todos os jogadores estivessem destoando, estivessem fora da imagem. Então na parte do Palmeiras a gente vai utilizar uma tonalidade verde, né? Então em matiz a gente pode jogar aqui pro verde, tá vendo? Ó? Contraste, podemos colocar um pouquinho de brilho, tá vendo? Então nossa imagem já ganha um aspecto esverdeado, ó. Saturação, acho que nem precisa de saturação, porque quando a gente aplicar o filtro final, a gente já ganha essa saturação. Então eu vou deixar assim minha imagem, ok? Então você vê ó, a diferença dela para as outras duas. Então a gente já ganha uma tonalidade mais esverdeada. Então a gente vai seguir o mesmo procedimento em todas as imagens, ó. Essa aqui talvez precise um pouco mais, ó, dá para clarear um pouquinho mais o Vitor Roque, ó. Acho que aqui a vibração vai ajudar a gente, ó, chegar numa tonalidade mais parecida com a do Rafael Veiga, tá vendo? Eu precisei aumentar bastante para a tonalidade de pele chegar, né, num ar parecido, tá vendo? Que a gente tem uma coisa mais parecida agora, mais uniforme. E aqui Gustavo Gomes, mesmo procedimento. Então, matiz, brilho, tá vendo? Contraste. Aqui nem precisa, tá vendo? Dá até para diminuir um pouco, para acompanhar a mesma tonalidade de pele aqui mais ou menos. E nitidez, ok.
Do lado do Flamengo, a gente, para chegar no vermelho, a gente não tem tantas possibilidades, então a gente pode vir pro Doltone. E a gente vai colocar um efeito de 10% aqui em intensidade, tá bom? Pra gente ganhar uma tonalidade meio vermelha. E matiz a gente pode jogar pro outro lado aqui, ó, então você vê que olha a diferença de uma imagem para outra, aí você consegue perceber. Aí, né, ó, brilho, acho que nem precisa do brilho não. Só o contraste já tá bom. Nitidez. Então, aqui o procedimento ele é o mesmo, só que a gente, né, tá dentro do Doltone também para ganhar esse aspecto vermelho. Então, eu tô utilizando essa cor aqui que é o vermelho puro, tá? Então, ó, o Jorginho ganhou um aspecto meio avermelhado, nada muito forte. Tá vendo, ó? Tá um pouquinho mais pro rosa, mas tá mais dentro do vermelho agora. Né? Tá mais dentro da proposta da cor do Flamengo. Agora, ó, comparado ainda mais com o Eric, ó, você consegue ver a diferença aqui das tonalidades, tá vendo? Então, o procedimento aqui no Eric é a mesma coisa, ó. Então não tem segredo, essa parte aqui é mais repetição para montar a imagem, tá vendo? E a gente pode colocar um contraste aqui, ó. Não precisa jogar tanto, tá vendo? Então a gente já tem uma tonalidade bem parecida. Então legal, a gente chegou neste efeito aqui. Agora o que a gente precisa fazer para finalizar este trabalho? A gente vai fazer esta busca. Ó, como tá em formas não apareceu, então a gente tem que vir aqui em elementos. Vamos fazer essa busca aqui agora, ó. Elementos gráficos. Opa. Vamos aqui em preço deixar no gratuito, ó. E a gente vai pegar este elemento aqui, ó. Este roxo, tá vendo? Esse roxo a gente vai colocar ele nessa tonalidade aqui, ó, pro verde. Então tá vendo? A gente pode utilizar isso aqui. Aí ele vai vir aqui, ó, nesse lado aqui, ó, pra gente ter um foco de luz aqui vindo daqui, tá vendo? A gente pode duplicar isso aqui, essa luz, colocar do outro lado, ó. Aí essa luz a gente vai colocar nesta tonalidade aqui, tá vendo, ó? E dá pra fazer o seguinte aqui também, ó, dá pra duplicar isso aqui e colocar no branco, por exemplo. Ó, deixa eu duplicar de novo, então dupliquei 2 vezes o branco, tá? Eu posso colocar ele aqui, ó. Tá vendo que isso aqui dá uma intensificada bem grande na luz, mas o branco ele fica só como um detalhe, ó, tá vendo? A gente pode fazer isso aqui do mesmo lado, aqui do lado também, ó, porque a gente ganha uma coisa mais forte nas luzes, tá vendo? Foi uma coisa que eu não fiz na arte de cima. Essas luzes, acho que talvez se a gente jogar abaixo do jogador, talvez fique melhor. Ó, ficou melhor. Tá vendo? Então aqui a gente vê um pouquinho do verde saindo aqui, ó, tá vendo? Um pouquinho do vermelho. Então esse mesmo elemento, a gente vai deixar a cor dele mais intensa agora, tá? Então a gente pode deixar isso aqui nesse vermelho aqui, ó. Que já é um vermelho mais puro. Podemos duplicar isso aqui, ó, deixar na mesma posição. Agrupar. Não precisa, né, duplicar, mas eu duplico para ganhar mais intensidade, tá? Então eu vou deixar ele abaixo de tudo aqui, ó, apenas acima do gradiente, que ele vai vir aqui embaixo, ó, tá vendo? Ele vai vir mais ou menos aqui. Então eu posso aumentar esse tamanho. Opa! E posso colocar ele aqui embaixo, assim, ó, mais ou menos aqui, ó. Tá vendo, ó? Então essa luz vermelha, ela vem aqui, ó. Então ela tá aqui, ó. Tá vendo? Ela tá até menos intensa. Então aqui a gente pode trazer um pouquinho mais pra cá, assim, ó. Deixar assim. Favorecendo o lado do Flamengo com o vermelho. O procedimento vai se repetir para o Palmeiras. Então vamos vir aqui em elementos. Vamos pegar o mesmo elemento, vamos colocar ele no verde, agora um verde mais escuro, tá? Ó, vamos utilizar esse verde aqui. Aqui eu vou duplicar e seguir o mesmo procedimento. Então vou agrupar os dois e vou posicionar eles acima apenas do gradiente, tá vendo? Então isso aqui vem desse lado aqui, ó. Então a gente pode deixar mais ou menos aqui, ó, para não ficar uma coisa tão chamativa, tá vendo? É mais um detalhe aqui, ó, pra gente acompanhar as luzes, tá vendo? Então a gente tem esta imagem aqui, onde a gente vai aplicar o pós-produção pra gente chegar no resultado ainda mais interessante. Então se você chegou até aqui comigo, eu tenho certeza que você aprendeu bastante coisa nessa aula, acho que já vale sua inscrição nesse canal.
já vale você deixar um comentário também. O YouTube entende que comentários é a coisa mais importante, né? É o engajamento mais valioso que existe, então deixa um comentário. Se você gostou do trabalho, dá uma elogiada. Se você não gostou, comenta sobre a didática, se ela ficou confusa, o que você não conseguiu entender. Deixa uma sugestão também do que você gostaria de ver nesse canal, né? Algum tema relacionado a futebol, algum jogador, algum time mesmo que eu já tenha trazido, ou algo não relacionado a futebol também, pode deixar aí nos comentários, tá bom? Então beleza, ó, baixei minha imagem, joguei ela aqui, tá vendo? Aí agora, esta imagem aqui, ó, vou posicionar ela acima do meu trabalho original, né? E aqui, em filtros, é onde a gente consegue mais resultados aqui. Então, por exemplo, ó, eu gostei do intenso, né? Do extremo, na verdade. Mas você pode testar qualquer um. Se você agradar mais, que você achar que combina mais, você pode deixar. Mas eu gostei do extremo. Eu acho que o extremo, né? Diminui um pouco da intensidade. O extremo já fica muito legal. A gente pode aplicar um contrastezinho. Podemos trazer um brilho aqui, ó. Nada muito exagerado. E saturação aí, ó. Tá vendo, ó? E nitidez talvez e claridade. Vamos ver de perto como isso aqui tá. Então o resultado ficou muito bom, tá vendo, ó? Jogadores aqui do Palmeiras não estão mais esverdeados. Jogadores do Flamengo não estão mais avermelhados. Tá vendo, ó? Então, este aqui é o resultado final aqui do nosso trabalho, ó, mostrando pós-produção para vocês a diferença que faz aqui, ó. Olha as cores, os uniformes. Então, chegamos no final deste trabalho aqui. Para quem chegou até aqui comigo, meu muito obrigado, tamo junto e até a próxima. Sabia que dá para começar a ganhar dinheiro com o Canva, mesmo sendo um completo iniciante? Tem empresas pagando por trabalhos simples que você mesmo consegue fazer, mesmo sem experiência nenhuma. Falo isso porque o Canva é minha principal fonte de renda hoje. Eu atendo empresas, entrego artes corporativas que não levam nem 20 minutos para criar e me pagam muito bem por isso. Por isso, eu peguei todo esse conhecimento e lapidei num treinamento rápido, direto e prático, onde você vai aprender como a teoria do design realmente funciona na prática, como escolher as cores certas e posicionar os elementos para deixar suas artes profissionais e como criar design de alto nível em menos de 20 minutos, mesmo começando do zero. E também te mostro como é possível conseguir clientes de artes de um jeito muito simples. E ainda de bônus você ganha acesso ao meu pack completo de artes, mais atualizações semanais e todos os bônus inclusos. Só esse pacote já valeria fácil mais de R$300, mas hoje você pode ter acesso a tudo isso por apenas R$14,53 por mês ou R$97 à vista. Esse é um valor único que você paga somente uma vez e tem acesso a vitalício. E calma, você ainda pode olhar tudo por dentro, tirar suas conclusões e ver se realmente esse treinamento é para você. Caso por algum motivo você não goste, é só pedir reembolso nos primeiros 7 dias. Só que é o seguinte, essa condição é por tempo limitado, porque com as atualizações semanais, o preço vai subir. Então não perde tempo, clica no segundo link fixado nos comentários e vem aprender a faturar no Canva ainda hoje.